Bem-vindos a Presidente Kennedy! A trajetória histórica da localidade remota ao ano de 1581, quando, vindo do Rio de Janeiro, o padre José de Anchieta construiu uma igreja de madeira na planície de Muribeca, às margens do rio Itabapoana. Até então, a região era habitada por índios puris e botocudos. Anchieta instalou-se ainda residência, oficina, enfermaria, horto, pomar, criadouro de peixe, casa de farinha e uma usina de açúcar. Mais de um século depois, outro jesuíta, o padre André de Almeida, instituiu nas imediações da igreja a fazenda de Muribeca, legalizada em 1702. A propriedade tinha 9 léguas e meia de frente e 8 léguas e meia de fundo. Foi uma das maiores fazendas de pecuária do Brasil, abrangendo o sul do Espírito Santo e o norte do Rio de Janeiro, até a região de Campo dos Goitacazes. A Igreja das Neves foi construída em meados do século XVII, onde havia a igreja de madeira. Por volta de 1694, com a ajuda dos índios catequizados e escravos, o novo templo foi erguido. A imagem de Nossa Senhora das Neves veio de Portugal em 1750. O território de Presidente Kennedy foi desmembrado de Itapemirim com a emancipação em 30 de dezembro de 1963, através da Lei Estadual número 1918. A Lei Estadual de Criação, Fundação da Cidade entrou em vigor no 4 de abril de 1964, assim conseguindo a sua autonomia administrativa, a chamada emancipação política. O município se chamaria Batalha, mas com o assassinato do presidente norte-americano John Kennedy, fato que abalou o mundo todo, o deputado estadual Adalberto Simão Nader tomou a iniciativa de sugerir que se homenageasse o político que criou a Aliança para o Progresso, programa de ajuda aos países do terceiro mundo. Presidente Kennedy está localizado no sul do Espírito Santo. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o município possui hoje cerca de 11.742 habitantes em um território de 583,932 km². Cidade com o maior PIB per capita do país. Por conta do repasse dos recursos dos royalties, sua economia, no entanto, é majoritariamente ligada à agricultura, setor responsável por cerca de 70% da arrecadação da prefeitura. A economia da região é basicamente da pecuária, o cultivo de mandioca, maracujá, cana-de-açúcar, leite, mamão e a exploração de petróleo. O município é o maior produtor de leite do estado do Espírito Santo, com destaque para a região oeste. Na cidade, com praias lindas que merecem ser conhecidas e mostradas para quem gosta de lugares calmos e cheios de beleza. Uma cidade pacata, tipicamente de interior, com um toque de praia, assim é Presidente Kennedy. A cidade possui uma curiosidade, recebe o título de cidade menos populosa do Espírito Santo, com seus quase 12 mil habitantes, segundo o último censo de 2014. A cidade possui características praianas, como, por exemplo, suas ruas ainda de areia e locais que possuem vegetação de restinga. Outra característica forte da região é a simpatia com que se recebe seus visitantes. Em todo lugar tem um sorriso e um cumprimento. Presidente Kennedy é uma cidade hospitaleira, de gente que sabe receber e sempre com um sorriso no rosto. O turismo ainda é recente, mas está em pleno vapor. O centro da cidade é pequeno, mas possui diversos comércios. Presidente Kennedy possui belas praias, sendo as mais conhecidas Praia das Neves e de Marobá. Possui um dos maiores mangues do Brasil, onde catadores de caranguejo tiram seu pão de cada dia. Conhecido como um dos principais pontos turísticos da cidade é a Igreja das Neves, construída pelos padres jesuítas no século XVII, com a ajuda de escravos e de índios catequizados. É um marco no nascimento da cidade. O mangue é uma das maiores áreas do país. São cerca de 300 hectares cercados de Mata Atlântica e de restinga. Destaques para capivaras, macacos e jacarés.
trilhas para cavalgada. O cavalo faz parte da rotina da cidade. É uma paixão local. No trajeto, tanto pelo interior como pelo litoral, encontram-se belos cenários. O Morro da Serrinha é possível praticar o trekking no local. No total, são 40 minutos de caminhada para alcançar o cume, de onde se avista o Oceano Atlântico. Farinheiras, a tradição artesanal de fazer farinha caseira continua em algumas comunidades do município. A Praia das Neves, com mar calmos e águas claras, próprio para crianças. Possui quiosques de sapê que dão um charme especial ao local. Na Praia de Marobá, a principal praia da cidade, cheias de falésias, com sua orla existente diversas castanheiras. Com sua economia diversificada, Presidente Kennedy consegue trazer essa mistura para os seus mais saborosos pratos. Uma mistura da economia pesqueira com a agricultura, trazendo os mais diversos sabores. Entramos agora na gastronomia de Presidente Kennedy. Nós vamos trabalhar com dois produtos que são de grande importância para o município. De um lado, nós temos uma das maiores extensões de manguezal, então o nosso prato principal vai ser uma muma de caranguejo, um prato típico também do Espírito Santo. A muma a gente vai substituir pelo caranguejo, que tem de grande extensão o manguezal, uma média de 300 hectares em Presidente Kennedy. E para acompanhar o prato principal, nós vamos fazer uma caipirinha de maracujá sem álcool, para poder fazer a degustação desses dois pratos. Vamos agora então para a preparação da nossa muma. Eu trouxe aqui um caranguejo, ele já está pré-cozido, tá? A gente precisa desse pré-cozimento antes da gente começar a fazer a muma. O tomate, a cebola, alho, cebola, coentro e salsa. Nossa base de uma muqueca capixaba, que a gente vai entrar com caranguejo e aí faremos a muma posteriormente. Então nós vamos aqui fazer os cortes da nossa base. Vamos picar a nossa cebola. Aí muita gente pode falar, é o prato típico da região. Não, não é o prato típico da região, mas são pratos com bases de produtos da economia que é de relevância para o município. Então nós temos o manguezal, que alimenta muitas famílias, né, com a cata do caranguejo. A gente vai ter aí muitas famílias que se sustentam da cata do caranguejo. E aí a gente vai fazendo as adaptações, né, para apresentar esses produtos. Cebola já picada. Tomate também já está picado. O alho, novamente, a gente vai picar. Nós não vamos amassar o alho, a gente precisa dele picado. O alho aqui já picado, agora a gente vai pro cheiro verde.
E aí a gente pode juntar, né? O coentro que nós vamos utilizar são os conhecidos coentro caipira, coentro da roça, tá? Que são dessas folhinhas mais largas, e o coentro espinhoso. A gente junta aqui todo o cheiro verde. E quem gosta de salsa também pode colocar uns raminhos de salsa. Tempero todo cortado. Agora a gente vai para a panela, vai para o fogo para fazer a nossa muma. A base para a gente fazer a nossa muma de caranguejo é a base da moqueca capixaba. A gente vai numa panela de barro, colocar um azeite de boa qualidade. Colocar o alho para fritar. Aqui nós colocamos o nosso alho para dar uma douradinha, né? A gente já vai entrar com a cebola, que a gente não quer um alho queimado, quer um alho que solte sabor. Deixar dar uma apuradinha nessa cebola e nesse alho. É importante, na hora que a gente for fazer tanto a moqueca capixaba, como a muma, ou qualquer receita que você vá, ou um peixe cozido, uma moqueca baiana, o colorau, a gente sempre desmancha ele só no azeite, tá? Não é jogar de qualquer jeito, porque ele precisa ser ativado. E para ativar o colorau, é sempre no óleo, no azeite em temperatura elevada. Você ativa ele, você desmancha ele no azeite e depois incorpora no restante da receita. Então, nós temos aqui 1,5 colher de colorau, que eu ativo ele nesse azeite. E aí eu vou colocar ele no restante da cebola, no restante da minha base aqui.
Vou entrar com o tomate, 2 tomates pequenos ou um tomate grande. E com metade, um pouco mais da metade do nosso cheiro verde. Feita a nossa base, agora eu dou uma acertadinha no sal. Lembrando que o caranguejo já foi cozido no sal também. Então o que eu vou fazer? São 2 etapas. Eu vou colocar o caranguejo para terminar de cozinhar nessa base de muqueca. Depois eu vou retirá-lo para fazer a nossa muma e entrar com ele novamente. Aqui o tomate vai soltar bastante água, a cebola, mas eu preciso de um caldo um pouco mais, em quantidade um pouco maior. Então eu vou acrescentar um pouquinho mais de água. Para essa quantidade de caranguejo, né, para essa quantidade de tempero, mais ou menos de 3 a 4 litros de água. E aí agora a gente vai deixar ele ferver, cozinhar, pegar um pouco do sabor para a gente finalizar a nossa muma.
Então a gente já chegou aqui num ponto onde a nossa base da muma, ela já ferveu o suficiente, levou aí uma média de meia hora, 40 minutos, depende também do tempo que você deixou anteriormente o caranguejo cozinhando. Aí nós vamos retirar esse caranguejo, vamos reservar. Não precisa se preocupar que o tempero ficou agarrado, porque ele vai voltar. Vai ficar reservado aqui. Aqui agora eu vou entrar com a farinha. A farinha pode ser tanto a farinha amarela como a farinha branca. Algumas pessoas preferem dissolver a farinha na água para entrar na muma, mas é só uma questão de prática mesmo. Você vai jogando, já vai mexendo com o fouet para não empelotar essa muma. Então já pode fazer direto, mas quem quiser também pode dissolver na água, não tem problema nenhum. A muma, ela não é um pirão, tá? O pirão, ele é um pouco mais denso. A muma é um pouquinho mais molinha do que um pirão, tá? Geralmente a gente encontra muita muma de siri, que é um prato típico também capixaba, mas a gente vai utilizar com caranguejo, que também é muito saboroso. Provável sal. Acertar o sal agora. E é nessa hora que a gente entra novamente com o caranguejo. E vamos finalizar com o restante do cheiro verde que deixamos no início do preparo. E o nosso segundo prato, né, na verdade, um drink para acompanhar a nossa muma de caranguejo, vai ser uma caipirinha. Um pouco diferente, tá? Usando um dos produtos da fruticultura de Presidente Kennedy, que ajuda muito na economia, que é o maracujá. Então a gente vai substituir o teor alcoólico
por algo mais suave. Mas nada importa se você quiser colocar uma cachaça, colocar uma vodka, fica a seu critério. Mas nós vamos fazer ele sendo não alcoólico. Então nós vamos precisar de polpa de um maracujá. Nós vamos levar direto na coqueteleira. Um maço de hortelã, já coloca aqui, 60 ml de calda, né, de xarope de açúcar, para a gente não ter que colocar o açúcar cristal ou o açúcar refinado direto na bebida. E aí muitas pessoas não gostam da porosidade que o açúcar dá na boca, às vezes não derrete, não se dissolve de forma correta, a gente usa o xarope de açúcar. Então a gente vai usar 60 ml. E suco de um limão. Então a gente vai usar aqui o limão cravo, limão caipira, limão galego, como a gente conhece de várias formas. Então a gente vai colocar aqui dentro. E a gente vai dar uma macerada nesse hortelã para ele soltar um pouco de sabor. Gelo. E aí a gente dá a vida nesse drink. Quando eu sei que tá na hora da gente parar de mexer a coqueteleira? Na hora que o gelo derreteu, você não sente mais o gelo batendo na lateral da coqueteleira. Então você sabe que tá mexendo aqui, eu sei que é semente, né? Então chegou, o gelo já foi todo derretido e a bebida já está gelada o suficiente. Então nós vamos agora pegar um copo que foi previamente colocado no freezer para gelar. Quanto mais gelado o copo, menos o gelo que a gente vai colocar derrete. E aí mantém a nossa bebida por mais tempo gelada e ela fica menos aguada. Então nós já temos aqui o nosso copo gelado. Eu vou colocar mais gelo dentro dele. Metade do copo, mais ou menos. E aí eu vou despejar a bebida aqui dentro. Posso colocar com a semente, mas eu vou optar por não colocar. Vou aproveitar uma peneirinha e vou colocar . E completo esse copo com água com gás.
aí nós temos a nossa caipirinha de maracujá não alcoólica.